Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um debate na Copa. Hoje o dia esquentou de vez, a Copa começou. Para muitos, a Copa começou nessa última rodada da primeira fase, que vai definindo aí os classificados para as oitavas de final da competição. Oitavas de final que já vão começar a ser disputadas no próximo final de semana. Hoje, a nossa grande expectativa, claro, ficava pelo jogo entre a Argentina e a Nigéria, que nesse momento está acontecendo. Essa partida está aos 44 minutos do segundo tempo. E para quem, né, ficou ali torcendo contra o Messi, a Argentina está ganhando 2-1, o Messi fez o primeiro gol, o Meza fez o segundo, a Nigéria descontou, mas esse resultado, por enquanto, vai classificando os argentinos e vai eliminando os nigerianos da Copa da Rússia 2018. Hoje nós estamos aqui com o nosso time quase completo, já deu quase um time de vôlei aqui, né, Caliandra? Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Só falta um levantador. E aí, essa função eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para o Igor, né? Não, e hoje, cara, o Igor hoje, a situação é a seguinte, antes de eu passar para o Igor aqui, você que está nos assistindo pode participar, manda aí sua sugestão, enfim, participa conosco, dando, né, o seu pitaco. Quanto é que vai ser Brasil amanhã? Já vamos abrir aqui, resultado para Brasil e Sérvia amanhã, Brasil e Sérvia amanhã, 3 horas da tarde, tá valendo a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa da Rússia, e você já pode mandar o placar aí, quanto é que vai ser amanhã Brasil e Croácia. Eu já vou passar aqui para o Igor, antes de nós apresentar o nosso convidado, porque é o seguinte, o Igor, além de ser um nosso filósofo, de ser aquele cara que analisa tudo numa seleção, para saber o placar, para saber como apostar no bolão da Copa, hoje ele trouxe um livro que, aliás, parabéns, esse livro realmente é um baú das Copas, e você traz hoje aqui, vai servir até de sugestão, né? Boa tarde, Igor, tudo bem? Boa tarde. Bem, primeiro vamos fazer os devidos ajustes nessa fala do Edson. Eu não entendo absolutamente nada de futebol, né? E o meu negócio aqui é só, enfim, dar pitaco. Mas eu comprei esse livro, que é o livro de ouro das Copas, né? Acho que é uma edição limitada do jornalista esportivo Lício Veloso Ribas, né? Que eu acho que dá para mostrar aí, dá para o pessoal é uma bela sugestão para quem gosta, né? O livro, eu só dei uma olhada por cima em alguns lances aí do livro, né? Ele traz todo um apanhado histórico, números, mudanças, enfim, tudo da Copa, desde 30 até a 2014. Então, realmente, é um trabalho fantástico, assim, um negócio impressionante, cara. Tem tudo, figura, nome, posição, jogada, a preparação, os números de todas as Copas. É realmente um livro muito legal. E aí eu trouxe para a gente, de repente, colocar algumas coisas aí. E também já me preparando para a próxima Copa, eu vou estar um pouquinho melhor já nos palpites, né? Vou fazer o dever de casa aqui e acho que vou melhorar um pouco o meu ranking. Estou muito feio, né, cara? No meu bolão aí tá complicado o negócio, né? Então, dizer o seguinte, Edson, que acho que ontem nós havíamos falado aqui da Argentina, né? Em 2-0, tu tinha comentado 3, e não ficamos muito longe do que a realidade, né? Nossos palpites ficaram próximos aí do que aconteceu no dia de hoje, que está acontecendo ainda, né? Ou já acabou? Acabou? Está acontecendo. Então, acho que a gente também não está tão ruim assim, né, nos nossos palpites. E a Croácia vai ganhando também da Islândia 2-1, saiu o gol da Croácia agora. A Croácia, a Islândia tinha uma chance, né, de se classificar caso a Argentina perdesse e a Islândia ganhasse, mas aí, enfim, a Islândia vai mesmo dando adeus à Copa da Rússia 2018. Quero apresentar aqui nosso convidado, o Luciano Breitkreitz, é assessor de imprensa do Ipiranga, mestre, né? Nós temos aqui o nosso filósofo, hoje temos aqui o nosso convidado que é mestre também, já vai falar também sobre a sua formação. Agora, Luciano,
Sei que você está acompanhando, é um cara que gosta demais de futebol, acompanha a seleção, acompanha os clubes de futebol, vive o dia a dia do Ipiranga no Campeonato Brasileiro da Série C. Como é que tu está vendo essa Copa do Mundo e o que dá para se esperar? A gente já tem algumas definições em termos de segunda fase, em termos de oitavas de final. Daqui a pouquinho a gente já vai falar dos confrontos que foram definidos hoje também. Mas na tua percepção, o que dá para esperar dessa Copa? E tem o outro lado também, que a gente tem notado muita dificuldade por parte das grandes seleções mundiais, como é o caso da própria Argentina, sofrendo até a última rodada para se classificar, dependendo até mesmo de outros resultados, porque a Argentina, mesmo ganhando hoje, não estaria classificada se não fosse, né, pela Islândia. Então, essa dificuldade que essas seleções estão tendo, obrigado por vir aqui participar conosco desse bate-papo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Edson, obrigado pelo convite. É um prazer rever os amigos aqui da mesa, o Igor, a Caliandro, que a gente tem um contato um pouco mais diário lá no clube. O Edson, que fazia um bom tempo aí que a gente já não se via pessoalmente. E o Leandro, aí, nosso amigo, nosso parceiro aí de algumas jornadas aí na cobertura jornalística aqui em Erechim. Primeiro, assim, Edson, eu tinha uma expectativa bastante grande em relação à Copa da Rússia com relação ao evento. Em função de que a Rússia está se posicionando num quadro geopolítico mundial diferente aí nos últimos anos, vem se posicionando, vem sendo novamente um protagonista, como já foi no passado e passou um tempo fora. Então, eu tinha essa expectativa de como esse evento iria acontecer. E me parece assim que a organização da competição tem buscado passar uma imagem da Rússia de um país um pouco mais simpático, um pouco mais aberto aqui para o restante da Europa, aqui para as Américas, enfim. E isso tem ficado bastante claro, inclusive até no discurso que o Putin fez na abertura da Copa. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso, em termos de evento, o quanto a Rússia está se preocupando nos detalhes desse evento. Partindo para o lado um pouco mais esportivo mesmo, assim, me chamou bastante a atenção assim, eu acho que a Copa começou um pouco devagar, assim, para te falar a verdade. Assim, acho que não chegou a empolgar, mas nas últimas rodadas, assim, tem empolgado um pouco mais e tem crescido em termos de emoção. Justamente por um aspecto que você comentou, Edson, e que vale a pena pontuar, porque me chamou a atenção também, que é o fato daquelas seleções intermediárias estarem diminuindo o seu distanciamento técnico em relação às grandes seleções. Então, você tem as grandes seleções, as campeãs mundiais e as que lideram o ranking, enfim, da CBF, as chamadas cabeça de chave da Copa do Mundo, elas não estão passando por cima dessas seleções intermediárias. Aliás, têm ganhado assim com bastante dificuldade e muitas vezes sequer têm conseguido os resultados. Em relação ao favoritismo, por exemplo, a gente não tem como apontar quais serão as favoritas para chegar entre as 4 semifinalistas. Eu, particularmente, vou arriscar meus palpites a partir do momento que a segunda fase já estiver aí mais definida. Nós temos, por exemplo, uma seleção intermediária que me chamou muita atenção, foi o México, que inclusive pode cruzar com o Brasil aí na próxima fase, o México ou a Alemanha. Então, assim, há bastante indefinição e eu acho que o fato, em termos desportivos, que chama muita atenção é essa redução do distanciamento entre as seleções top, as seleções cabeça de chave e as seleções intermediárias aí do bloco intermediário, Edson. E já que tu entrou nesse assunto, Luciano, tu acha que essa distância que diminuiu, ela se dá por quê? É a parte tática que os treinadores estão conseguindo trabalhar de uma maneira diferente? São os grandes jogadores de nível mundial que estão aí? A maioria das seleções tem seus principais jogadores sediados na Europa. Né? Depois eu quero te fazer uma outra pergunta também em relação aos treinadores, mas tu acha que é o trabalho técnico, a parte tática que está fazendo com que as pequenas seleções estão um pouquinho mais próximas ou
foi mesmo a questão de início de Copa e o que a gente vai ver de agora em diante mesmo é o melhor futebol dessas grandes seleções mundiais? Edson, eu entendo que há um nivelamento natural desde a formação do atleta. Quer dizer, hoje um atleta que é formado aqui no Brasil, ou na Europa, ou na América do Sul, por mais que há ainda a centralização em termos de alguns grandes clubes de formar, enfim, os atletas, desde as categorias de base já há um nivelamento e uma disciplina tática, uma disciplina, inclusive, da formação técnica do atleta, há um nivelamento que isso acaba se refletindo após a profissionalização dos atletas. Mas há também toda uma estrutura extra-campo, fora de campo, e aí a gente fala em termos da preparação física, da preparação dos treinadores, que hoje há um intercâmbio muito... e quando eu falo intercâmbio, falo de informações, principalmente, em que hoje você tem informações em qualquer parte do mundo, em qualquer clube do mundo. Hoje você consegue ter informações de metodologias de trabalho, de aplicação, de métodos de trabalho mais eficazes, e isso acaba tendo um nivelamento natural, assim, sabe? E isso se reflete também, obviamente, na Copa do Mundo. Porque é onde estão, em tese, é onde estão os melhores profissionais. Onde estão os profissionais mais bem preparados, não só em termos de atletas, mas também de todo esse bastidor que envolve o futebol e que dá esse suporte técnico que acaba se refletindo, enfim, no resultado dentro de campo. Muito bem. Leandro, tá só fazendo análise aí da tabela, eu só quero te dizer o seguinte. Ontem nós definimos, ou a Copa da Rússia definiu, Portugal e Uruguai, como o primeiro grande confronto dessa Copa. E eu só quero te avisar que um dos grandes favoritos a estarem na final da Copa vai ficar pelo caminho nas oitavas de final. França ou Argentina. É o outro confronto dos grandes de campeões mundiais que vão se enfrentar nas oitavas de final, França e Argentina. Só passar os resultados de hoje, então, aqui. A França empatou com a Dinamarca 0-0 hoje. Classificaram os dois. A Austrália, que tinha chance, acabou perdendo para o Peru 2-0. Guerreiro fez um dos gols do Peru. Ambas seleções estão eliminadas, Austrália e Peru, no grupo C. Dinamarca passa em segundo, França é a líder do grupo C. No grupo D, a Croácia então venceu a Islândia 2-1. A Islândia ainda tinha uma pequena chance de passar a próxima fase, primeira Copa da Islândia. E a Argentina venceu a Nigéria 2-1. Aliás, a Argentina nunca perdeu para a Nigéria em confrontos oficiais. A Argentina passa em segundo lugar com 4 pontos, a Croácia passa como líder com 7 pontos. Croácia e Dinamarca, confronto europeu nas oitavas de final, e o grande confronto esperado talvez seja esse, Argentina e França. Um dos dois já vai bailar aí nas oitavas de final. Tudo bem, Leandro? Boa tarde, Edson, boa tarde a todo mundo, boa tarde a quem está aqui. Olha, muita emoção agora nessas oitavas de finais. Já temos aí grandes confrontos, grandes seleções, mas eu também destaco aquilo que o Luciano estava falando agora há pouco, o crescimento das pequenas seleções que vem criando o seu futebol a cada ano. Nós também já temos aí uma disputa e uma dessas duas seleções estarão nas quartas de finais. Croácia ou Dinamarca. A Croácia aí que veio como segunda favorita aqui, a Dinamarca, as duas como segunda do seu grupo, mas já estão aí, fizeram um bom resultado aí, a Croácia melhor que a Dinamarca, mas já estarão nas quartas de finais. Temos aí a nossa primeira zebra, seleções que não têm grande tradição em chegar nessas fases mais adiantadas da Copa do Mundo, já estão também fazendo vão fazer esse duelo. Mas claro, o brilho vai ficar aí para o dia 30/6, é o duelo das 11 da manhã, o primeiro das oitavas de finais. As oitavas de finais vão começar com França e Argentina. E é o seguinte, né? Vai ser para matar o coração dos argentinos. A gente vê as imagens agora, os argentinos choram, comemoram, como se fosse a Copa do Mundo deles. Esse resultado que veio, assim, realmente nos últimos minutos. Um jogo incrível aí, cheio de emoção. E agora tá mostrando realmente aí, tá se concretizando aquilo que o Edson falou, que as grandes estão passando. Mas o nosso profeta Igor falou, olha que tem a seleção brasileira amanhã, hein?
Aliás, é o seguinte, né? A seleção brasileira amanhã enfrenta a Sérvia e precisa vencer, né? Para avançar à próxima fase. O que eu tinha falado já antes, quando nós estávamos na segunda rodada ainda, é que no meu entendimento as grandes seleções elas passariam a ter um poder de fogo muito maior a partir do momento que elas chegassem nas oitavas de final. Não que isso vá se confirmar, mas ainda acredito que a camisa vai pesar muito das oitavas de final em diante e essas seleções vão conseguir se sair um pouco melhor do que os seus adversários. Lembrando que amanhã, cada rodada, Igor, cada rodada dessa, cada dia dessa semana tem revelado um grande confronto nas oitavas de final. Na segunda-feira nós revelamos entre o grupo A e B, Portugal e Uruguai. A Rússia vai enfrentar a Espanha, mas aí, enfim, a Rússia não tem tradição, né? Hoje nós revelamos Argentina e França. E amanhã, meu caro amigo, a gente pode ter Brasil e Alemanha, ou até mesmo Brasil e Suécia voltando a se enfrentar. Brasil e Suécia que já fizeram final de Copa do Mundo, mas especialmente um grande confronto seria Brasil e Alemanha, confirmando, claro, as duas seleções precisam confirmar as suas classificações. O Brasil lidera no grupo E com 4 pontos, mas tem a Suíça com 4 pontos e a própria Sérvia com 3. Se a Sérvia vencer o Brasil e a Suíça não perder para Costa Rica, o Brasil está fora. Essa é a situação de amanhã. Lá no grupo F, o México lidera com 6 pontos, mas ainda não está classificado. Por quê? Porque o México enfrenta a Suécia e se a Suécia vencer por 2 gols de diferença, classifica a Suécia. E a Alemanha, que também tem 3 pontos, vencendo a Coreia do Sul, por 2 gols de diferença também, elimina o México. Então o México, mesmo que seja líder, mesmo que tenha 3 pontos a mais do que a Alemanha e Suécia, ainda não tem classificação garantida. Será que amanhã, terceiro dia de Copa do Mundo nessa semana, nós vamos ter terceiro grande confronto das oitavas? Olha, com relação ao Brasil, acho que é unanimidade, né? Eu também acompanho os comentários dos especialistas em futebol aí no Brasil. É unanimidade que o Brasil tem um time muito superior ao seu, né, adversário, né? No entanto, esse time ele não está na sua plenitude, né? É o que o pessoal tem dito, né? E eu vi alguém levantou essa polêmica em relação ao Neymar. A gente volta a falar do Neymar aqui, porque eu vi algum comentarista o seguinte: o Neymar está numa fase, ele implicou o desenvolvimento, digamos assim, o que o Neymar vem fazendo na seleção em função do seu condicionamento físico. E olha o raciocínio que ele fez. Como ele está mal, teve uma lesão, e essa lesão, se fosse em outro qualquer jogador, não teria nem ido para a Copa. Como é o Neymar, ele foi igual. Como ele está mal fisicamente, ele joga mais para o lado esquerdo. Eu vou entrar numa questão tática que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também. Ele joga mais para o lado esquerdo, é isso? Jogando para o lado esquerdo, ele anula um jogador importante da seleção, que é o Marcelo. Então, essa situação estaria criando um desequilíbrio, né, na própria estrutura de jogo do Brasil e não fazendo com que o Brasil, digamos assim, aflorasse todo o seu potencial, porque anula um lado, né? E então, quer dizer, novamente voltamos a essa questão do Neymar, porque realmente acho que ela é muito importante. O Brasil, em nomes, sim, tem condição de passar, mas eu acho que outro ponto, a escalação, acho que vai ser a mesma, né? Acho que sai com o mesmo, né? Deve mudar ou sai com a mesma? Será que o Tite não deveria mudar já para amanhã a escalação, né? Já entrar com uma outra escalação? Quer dizer, eu acho que são pontos chaves que, se o Tite não resolver, e não é só ele que vai resolver isso, mas se ele não fizer alguma coisa, a gente vai se complicar. E eu não duvido que o Brasil possa ficar de fora com um resultado inexpressivo no jogo de amanhã. Você falava que o Neymar não chegou 100% à Copa, e a gente lembra 2010, que o Dunga foi quase que crucificado porque não tinha um substituto para o Kaká. E o Kaká também chegou numa condição não tão boa naquela Copa, e realmente, a hora que o Dunga precisou do banco de reservas, ele não tinha um reserva à altura do Kaká. E para mim, o único erro que o Dunga cometeu na Copa de 2010 foi realmente não ter levado um substituto para o Kaká. Agora, também tem a informação de bastidores, e bom, aí
também a responsabilidade do Dunga, se confirmasse isso, de que o Dunga não saberia ao certo ou 100% como estava o Kaká. Né? Mas também não deixa de ser um erro dele. Né? Mas para mim foi o único erro que ele cometeu naquela Copa de não ter levado um jogador à altura de poder substituir o Kaká. O que a gente está vendo nesse ano, talvez, dentro do que você fala, é que talvez a gente cometa um erro de ter levado o nosso maior craque numa condição que não fosse a ideal. E se levado, ele poderia talvez ter estreado na segunda, terceira rodada da Copa, ter se preparado um pouco melhor. E isso sim pode acontecer em função de tudo que foi feito para o Neymar estar nessa Copa. Né? A agilidade que se deu no processo todo de recuperação dele. Para amanhã, Luciano, tua expectativa em relação ao Brasil? O Brasil precisa vencer a Sérvia. O quanto abaixo está a seleção brasileira ainda e o quanto essa seleção precisa mostrar nessa Copa? Bom, eu, assim, não vejo muito... acho bem difícil, assim, o Brasil não se classificar ou ter algum resultado negativo. Acho que eu estou bastante otimista, assim, com relação a essa partida contra a Sérvia. Acho que a gente tem condições de vencer. Obviamente, não com facilidade, com naturalidade. Afinal, há um equilíbrio entre todas as seleções. Quer dizer, a vitória ela precisa ser construída. E em relação ao Neymar, eu vejo ele como uma peça importante assim, para a seleção brasileira. Eu acho que ele é um jogador diferenciado. Entendo que ele... não sei exatamente qual o grau da lesão dele, mas daqui a pouco um Neymar lesionado pode fazer mais diferença, ou pode fazer uma diferença maior do que um jogador 100%, um jogador comum. Quer dizer, eu acho que ele é o grande expoente do nosso futebol, eu acho que ele é a grande referência em termos técnicos, e acho sim que ele pode ajudar a gente. Eu confio que amanhã a gente vai conseguir um bom resultado, acho que a gente vai ganhar. O Tite é um treinador muito experiente que sabe organizar a equipe, já mostrou praticamente com as mesmas peças que o Dunga trabalhou, ele com as mesmas peças conseguiu dar uma guinada totalmente em termos de resultado. E, enfim, passou por diversos clubes, enfim, e já demonstrou a sua capacidade. Então, assim... É natural que nesse momento que num começo de Copa do Mundo as coisas talvez não engrenem, mas no decorrer da competição sempre vai ter aquele jogador que vai assumir a responsabilidade, as coisas sempre vão se ajeitar e cada Copa do Mundo tem a sua história. A gente, enfim, vai ter que aguardar, mas assim eu estou bastante confiante assim que num resultado positivo do Brasil amanhã. Confio na vitória. Meu placar é 2-0 para o Brasil, sabe? Não vejo nenhuma possibilidade assim do Brasil ter um resultado negativo. Enfim, acho que é uma equipe
segunda fase aí. O México, que é aquela seleção dos queridinhos, né? México, Holanda, aquela seleção que a gente um dia gostaria de ver também campeão mundial. Acho que o México não tem time para isso nessa Copa da Rússia 2018, mas enfim, fica aí também a torcida. Passando aqui rapidinho então, para amanhã, serve Brasil? 2-1 Brasil. Eu acho que se passar é 1-0. Pro Brasil. Alô? Aí, voltou o nosso áudio agora? Voltou? Beleza, então. Bom, voltando agora, a gente tá com o nosso áudio de volta para você que tá acompanhando. É ao vivo, o pessoal ali. É ao vivo. Não tem, dá esse problema, Bom, eu tava falando aí rapidamente, então, que vai dar 1-0. Acho que o Brasil pode ter dificuldade, principalmente na bola aérea. A equipe da Sérvia é um pouco mais alta que o time brasileiro, mas isso vamos ver aí o que vai acontecer. Então, eu chutaria aí 1-0 para a seleção brasileira. Eu acho que 1-0 tá muito ali para dar 1-1, hein? E 1-1 pode dar 2-1 também. Mas eu acho que o Brasil leva essa. Acho que o Brasil leva essa, 2-0, e aí todo mundo feliz, e vamos para as oitavas de final, e venha quem venha, não adianta, agora não tem mais o que fazer. É Alemanha, é México, é Suécia, acho que México e Suécia é um pouquinho mais fácil, né? Mas se vier a Alemanha também, para ser campeão vai ter que ganhar da Alemanha em algum momento, né? Se não for agora, vai ser na final. Eu gostaria só de fazer aproveitando aqui um dado histórico, na Copa passada, então a Alemanha, rapidamente olhei aqui, nem sempre o campeão da Copa tem o melhor ataque. É só uma curiosidade aqui. Na 2014, realmente a Alemanha foi campeã e teve o melhor ataque, com 18 gols. O maior número de gols de uma Copa foi em 54, com 27 gols. Melhor ataque da Hungria e a campeão Alemanha. Então, só um parênteses histórico aqui, resgatando o livro. Quer dizer, que nem sempre quem mais faz gol é que ganha a competição. E eu acho que isso está acontecendo aqui, de alguma maneira, nessa Copa, né? Resultados apertados, enfim, né? Exatamente. É um dado estatístico interessante e nem sempre os melhores são campeões da Copa, né? Você pega a Hungria, a Super Hungria dos anos 50 não foi campeã, você citou agora. A Super Alemanha, a Super Holanda, laranja mecânica, né? Também não foi campeã. E então, o Brasil de 1982 não foi campeão da Copa e era talvez o melhor de todos os times que o Brasil levou para uma Copa do Mundo. Não sei se supera as seleções, por exemplo, a seleção de 70 no México, mas para muitos foi a melhor de todas as seleções e não ganhou o Mundial. Então, realmente, são estatísticas, né? E o futebol, ele é feito também de estatísticas. Gente, quero agradecer aqui a presença de vocês. Luciano, obrigado mesmo. Está convidado a participar conosco e a gente vai ter uma Copa inteira pela frente ainda. Eu espero que Brasil e Alemanha sigam avançando, né? Que não se encontrem na próxima fase. Valeu, Edson. Obrigado pelo convite. Quero agradecer aí a recepção de todos os amigos aí, sempre um prazer. E com certeza vamos seguir aí nesse bate-papo aí. Bem descontraído aí, fazendo umas apostas, vamos ver quem vai chegar aí no final, quem vai ser o pé quente aí do final e vai acertar mais resultados aí. Eu acho que vai ser o Igor, e se ele fizer isso, ele vai sair da lanterna do bolão, ele vai sair da segunda divisão da Copa e vai voltar para a primeira divisão. Leandro, um abraço. Valeu, Edson, até mais, valeu. Seguinte, amanhã, antes de passar a bola aqui, amanhã nós temos Brasil e Sérvia e a partir das 5 horas da tarde, o nosso encontro amanhã, a partir das 5 horas, depois que acabar o jogo do Brasil, porque claro, a gente vai assistir também, né? Óbvio. E depois das 5 horas em diante, a gente tem 1 hora de programa para debater o Brasil nas oitavas de final, o que vai acontecer com o Brasil, quais são as possibilidades, as probabilidades, e claro, esperando, né, Igor e Caliandra, que a gente esteja nas oitavas de final. Pode falar.
Eu ainda tenho muita desconfiança e receio. Acho que tem que se preparar emocionalmente, fisicamente, mentalmente, porque não vai ser fácil. Nós vamos ir contra o nosso IDH e vamos passar de fase. Calendar, até amanhã. Até amanhã. Grande abraço a todos vocês que nos acompanharam. Amanhã a gente volta, então, 5 horas da tarde amanhã. Todo o nosso encontro é todos os dias às 4h30, mas amanhã, em função do Jogo do Brasil, 5 horas da tarde. A gente vai trabalhar amanhã, hein? Não tem nada de não estar trabalhando amanhã. Aqui não tem ponto facultativo amanhã, não. 5 horas da tarde a gente se encontra. Um abraço, até lá.